Boa noite, bem-vindos à grande entrevista. O programa desta noite surge de uma altura em que há muitas preocupações, muitas inquietações em torno do regresso às aulas. Por força da pandemia da Covid-19, o ano letivo foi suspenso em março, uma situação que se prolonga até o momento, comprometendo, de alguma forma, o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. Por esta razão, a convidada desta edição é a Ministra da Educação, a doutora Luísa Grilo. Senhora Ministra, muito boa noite. Boa noite. Bem-vinda aos nossos estúdios. Nós é que agradecemos, de facto, essa oportunidade. E vamos começar tocando numa questão que esteve no centro das ações do Executivo no dia de ontem. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros esteve já a apreciar a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, que deverá ser regulamentada nos próximos dias para instituir o ensino à distância e o ensino semipresencial. É sobre isso que nós queremos mais detalhes. Como será então o ensino à distância e em que consistirá o ensino semipresencial? Alves Fernandes, muito obrigada. Dizer que, de facto, a Lei de Bases já é de 2016, ela foi atualizada agora por causa de algumas incoerências que continha e algumas coisas que era preciso clarificar. Entre elas, exatamente, a questão da monodocência, que é também um problema que inquietava ou inquieta a comunidade, quer seja os docentes como os encarregados de educação, e a questão das modalidades de ensino que nunca tinha sido regulamentada. Dentro das modalidades de ensino, nós temos o ensino à distância e o ensino semipresencial. O ensino à distância é aquele que é feito através de meios como a mídia, como as tecnologias, enfim, que é feito de modo indireto, se quisermos assim. E o semipresencial é aquele que obriga a que uma parte das aulas possa ser dado de modo remoto, mas há a obrigatoriedade de garantir no mínimo 30% de aulas presenciais. Para nós, enquanto ministras da Educação, para o ensino primário, este é o que mais nos convém, que seja o ensino semipresencial, porque são mais pequenos e esses precisam da interação muito mais do que os adultos. O calor do professor sempre faz uma diferença bastante grande e, portanto, é uma oportunidade para complementarmos as aulas presenciais. E nesta fase da pandemia em que não é possível as aulas presenciais, as aulas à distância, portanto, é de facto uma oportunidade, primeiro, para dar acesso a um maior universo de jovens e de crianças, que de outra maneira não seria possível manter a atividade letiva, mesmo que à distância. Por outro lado, é aqueles que não tiveram oportunidade de estar matriculados, têm agora uma porta aberta que podem usar quando quiserem e ao ritmo que entenderem. Mas, Sra. Ministra, nas atuais condições do país, o acesso às tecnologias de informação ainda é, de certo modo, limitado. Poderá haver, por exemplo, uma turma em que um número considerável de alunos não tenham acesso à internet nas suas zonas de residência. Como é que está a pensar gerir esta questão? Sim, de facto, pode ser uma limitante em termos de oferta, de oportunidade para todos. E nós conhecemos bem a nossa realidade. Mas quando nós estávamos a regulamentar, a discussão que fizemos, porque nós não a fizemos sozinhos, nós gostamos de ouvir também. Os parceiros participaram da elaboração. Sim. Os sindicatos, as associações. Os próprios professores, para darem também a sua opinião relativamente a que modalidades nós vamos dar. Nós ouvimos as direções provinciais todas sobre essa matéria, portanto recebemos contribuições de todas as províncias relativamente à possibilidade de usar, ali onde não é possível usar os meios tecnológicos, podemos usar também o formato de papel. É uma forma de usar o ensino à distância e temos um exemplo muito feliz da escola Serra Vandone em Malange,
os próprios professores elaboraram fascículos para continuar a manter as aulas. Mesmo nesta altura de pandemia. Exatamente, né? Nesta altura da pandemia, com recursos próprios, é isso que eu devo reconhecer esses professores. Tiveram uma iniciativa feliz. Não, eu estou a dizer a escola Serra Vandônia, da província do Guimarães, mas há outras, muitas outras que fizeram isso, o que nós estamos a chamar de ensino intermediado. O que é isso? Os professores desenvolvem as aulas, têm os conteúdos, com os exercícios para os alunos poderem fazer, e os pais vão buscar essa matéria, orientam as crianças para estudar, ainda que o pai seja semi-escolarizado ou analfabeto, os exercícios têm respostas, o professor vai dar, depois o pai leva de volta para a escola, os professores vão corrigir e vão fazer a atividade. Portanto, de uma forma ou de outra, nós podemos fazer. A outra oportunidade também é o ensino que nós chamamos de mediatizado. Temos pequenos dispositivos em que são gravadas as aulas e a partir daí reproduz com uma televisão, com qualquer coisa, pode ser assistida. Para além das aulas que nós estamos a dar através da rádio e da própria TPA, que vão dando para dar oportunidade. Eu sei que, infelizmente, o sinal da TPA e da nossa rádio não chega a todos os pontos ainda, mas há um esforço muito grande. É capaz de não acreditar, mas as aulas criaram uma empatia tão grande no seio da própria juventude e dos encarregados de educação que todos estão a fazer um esforço. As administrações municipais, eu devo reconhecer aqui o esforço que eles têm estado a fazer para fazer chegar o sinal mais longe ainda. Senhora Ministra, nós, ao prepararmos este programa, fizemos uma ronda pelo país e trouxemos preocupações e contribuições de cidadãos um pouco por toda Angola. Vamos então ouvir algumas preocupações já nesta parte inicial do programa que nos chegam da província do Huambo. Que bom. Fazem-me agora sinal de que vamos à Lunda Norte. O Huambo será depois. A vossa atenção. A senhora ministra tem condições ou probabilidade que as aulas arranquem, atendendo que nas escolas primárias, que temos crianças pequenas, que eles podem trocar máscara, não tem esse sigilo, né? Então, como que seria? Eu gostaria de fazer uma pergunta na senhora ministra. Se já foram analisadas todas as condições necessárias para o arranque das aulas. E a outra questão que eu poderia talvez propor, e se nós estamos a sair diretamente todos os dias para combater o distanciamento social, todos os tempos temos o decreto presidencial que diz que as pessoas não devem estar unidas. Qual é a intenção das aberturas das aulas? Senhora Ministra, será que há alguma intenção de aumentarmos os números de casos contaminados no nosso país? A minha sala é composta por 95 alunos e muitas das vezes temos sentado apertadamente. Com calor ou sem calor temos nos apertado para assistir aulas. Então, a minha pergunta é, será que podemos estudar assim, mesmo com a pandemia? Será que temos condições de continuar as aulas, mesmo com a situação da pandemia? Nós aqui as salas estão todas lotadas. Lotada como? Cada turma tem 100 e tal alunos. Nesses 100 e tal, como é que vão dividir para conseguirem quantas turmas vai sair em cada turma? Qual é a divisão que vai se fazer, senhora ministra? E as escolas têm casa de banho. Principalmente as escolas em anexo, né? Chama-se escolas anexas, que não têm também condições, não tem água canalizada, não tem verba alocada em todas as escolas. E como é que eles vão criar essas condições? Foram algumas questões colocadas pelos nossos telespectadores. Desta feita foi na província da Lunda Norte. E, senhora Ministra, as questões estavam mais relacionadas com a forma como será possível manter o distanciamento físico, tendo em conta que as nossas turmas estão sobrelotadas com 80, 90 alunos, e depois também a questão da higiene, falta de água, etc. Vamos às respostas, Sra. Ministra. Como é que se vai fazer com que uma turma de mais de 50 alunos seja reduzida se já os 3 turnos não permitem absorver mais alunos?
De facto, esta pergunta é a que mais se coloca e é essa que nos faz refletir todos os dias a nível do Ministério. A orientação que nós demos é que as turmas sejam repartidas de modo a que não tenham mais do que 30 alunos. Ali, portanto, no caso dessa que tem 90 alunos, dividir para que seja... Vai perguntar como? Temos que estudar, temos que trabalhar de modo alternado. Os que trabalham, por exemplo, à segunda-feira, as que trabalham à segunda-feira, não vão trabalhar à terça-feira e vão trabalhar por turnos. Os turnos são de 2h30, no máximo, o que significa que uma parte da turma entra, vamos supor, às 7h30, depois às 10 vai entrar o outro grupo para poder assistir às aulas. A orientação que nós demos é a divisão por turmas. Quando diz os que trabalham a segunda, não trabalham a terça, quer dizer que não haverá aulas todos os dias. Os alunos irão à escola 3 vezes por semana apenas. Exatamente. E vão complementar exatamente com o ensino à distância, ou semipresencial. Levam as tarefas para fazerem em casa e depois vão continuar. Mas nós, neste caso, temos outro problema, Sra. Ministra. A falta de carteiras em muitas escolas. Será que... e temos o caso de que atualmente há 2 alunos que partilham a mesma carteira. Esta questão será automaticamente resolvida ou como é que estamos? Bom, automaticamente era bom que fosse, mas infelizmente estes problemas não se resolvem de um momento para o outro. Nós distribuímos algumas carteiras, o governo adquiriu carteiras e nós distribuímos algumas carteiras. Mas lá, se há algumas carteiras, ao dividirmos a turma por 3, portanto os 30, ali onde sentavam 2 já pode sentar 1. É preciso garantir sim o distanciamento físico entre as diferentes turmas. E estamos a ensaiar vários modelos, também lendo e ouvindo as outras opiniões. Quais são as mais práticas e aquelas que menos prejuízo podem trazer. Mas estamos a ensaiar vários modelos para quando? Quando é que se prevê a reabertura das aulas? Primeiro, é preciso que a pandemia seja, pelo menos, estabilizada. Atingimos o pico, sim. Vamos ver mais ou menos daqui a quanto tempo, quando começar a baixar o número de contágios, de novas infecções, aí sim podemos pensar em fazer um ano letivo mais curto, um ano letivo especial. A nossa telespectadora da Luna do Norte colocou uma questão interessante. De quem é a responsabilidade pelo abastecimento de água potável e equipamentos de desinfecção e biossegurança das escolas? É do Ministério da Educação ou dos governos provinciais e administrações municipais? Bom, aqui as responsabilidades são repartidas. A água é o Ministério da Energia e Águas, que tem essa responsabilidade, aliás, é a especialidade deles. O Ministério da Energia e Águas está a fazer um trabalho muito grande com os governos provinciais e administrações municipais. As escolas do ensino primário são responsabilidade das administrações municipais. Portanto, quem tem que criar estas condições são as administrações municipais. As escolas do primeiro ciclo são os governos provinciais. De uma maneira, a gestão das escolas e o Ministério da Educação comparticipa, buscando os orçamentos possíveis que são alocados às províncias para que as escolas do segundo ciclo tenham as condições necessárias. Isso nós também estamos a adquirir e estamos a fazer chegar às direções provinciais para atender a essas preocupações. Portanto, as responsabilidades, de uma maneira geral, são do governo, do executivo. Quer seja a nível local, quer seja a nível central, devemos trabalhar juntos para resolvermos esse problema que é de todos. Mas a senhora Ministra está a dizer que, neste momento, o Governo já está a trabalhar nesse sentido, para criar as condições. Sim, e aí eu ia dizer à televisão que pode fazer uma ronda pelas províncias e há de ver que há um trabalho muito bem feito. E a Lunda Norte, felizmente, tem muitos bons exemplos do que foi feito para mitigar a falta de água nas escolas, com a aquisição de reservatórios para adquirir águas através de cisternas. Mas, pelo que sabemos, Sra. Ministra, há algumas províncias mais adiantadas do que outras, e há umas até que estarão muito mais atrasadas na criação das condições. É verdade. Onde é que tem os melhores exemplos e os piores? Bom, os melhores exemplos, nós já falamos do Cubango, que tem, de facto, um envolvimento muito grande do governo provincial.
e estou a dizer, aqui quando estou a falar do governo provincial, entendam-me, toda a equipa do governo da província, incluindo as administrações municipais, estão todos muito envolvidos a criar, a ter as condições de biossegurança, a questão da água para a lavagem das mãos, em alguns casos até a reparação das casas de banho, que em alguns casos não havia. Essa situação está a ser acautelada. Uma delas é esta. A Huila também é um bom exemplo que está a fazer. E a Huila vale a pena destacar aqui porque há uma sincronia muito grande, não apenas entre o governo, como as organizações da sociedade civil, incluindo o sindicato. O grande parceiro da Huila e também do Bengo, já agora, é o Simprof. É um dos que tem estado a dar muito apoio, um apoio que é digno de registro nestas províncias. E Luanda, a capital do país, é também a capital dos problemas, não é verdade? Luanda tem, de facto, muitos problemas, muitos problemas. Já durante muitos anos ficaram acumulados os problemas de Luanda e agora para dar resposta também não está a ser fácil. Mas há um esforço, a nova governadora está a fazer todos os possíveis. Como está aqui próximo, o Ministério da Educação também está. Já fizemos uma boa parceria entre o Governo Provincial de Luanda, o Ministério da Energia e Águas, e estamos a trabalhar no sentido de repor ali onde não havia, e já temos exemplos disso, de algumas escolas que tivemos em Cacoaco, em Viana, enfim, há um trabalho que está sendo feito já neste sentido. Em relação aos professores, estarão a ser formados e capacitados para lidar com este novo normal, que é o retorno às aulas em tempo de pandemia? Exatamente, quando nós exanamos a circular número 26, do dia 28 de julho, era exatamente para que os professores pudessem ser capacitados. E estão a ser capacitados nesse sentido com o apoio direto do Ministério da Saúde, com formação intensiva para que os professores saibam lidar com a pandemia, para protegerem-se em primeiro lugar e também saberem proteger os seus alunos e criar as condições que as escolas necessitam para funcionar. Mas a senhora Ministra sabe que há muitos receios em muitas famílias. Há encarregados de educação que estão muito receosos em mandar de volta os seus filhos à escola, alegando até que as crianças, por características próprias da infância, poderão ter a tentação de experimentar a máscara do colega, os afetos, as crianças abraçam-se, tocam, tudo isso pode ser acautelado, pode ser evitado, ou como gerir também esta preocupação das famílias? As famílias têm razão de estar preocupadas e devemos, ainda bem que estamos preocupados. E estar preocupado não significa entrar em pânico de modo nenhum, pelo contrário, exige que a gente conheça bem as formas de transmissão, e as formas de prevenção também. Se nós pudermos dominar, e eu estou a dizer aqui toda a comunidade em geral e particularmente os professores, para que todos os dias, sabe que há uma prática na escola que se chama parada de manhã, logo que as crianças entram, cantam o hino e depois já os avisos. O que nós estamos a recomendar é que os 5 minutos que antecedem o início das aulas têm que servir exatamente para sensibilizar as crianças, feito pelos professores. E não sei se as pessoas ainda se lembram, a palavra do professor, o aluno a respeita e acata. Quando o professor fala, o aluno diz, o meu professor disse, não se faz e ele não vai fazer. Portanto, é neste sentido que nós estamos a fazer. E sabe que a repetição também acaba por criar hábitos, saber que não pode trocar a máscara, saber que não pode tocar no colega, saber que tem que manter o distanciamento. Estas pequenas orientações serão dadas todos os dias, 5 minutos antes de iniciar as aulas. Mas aí uma certa ambiguidade, porque nós temos conhecimento de que o Simprof e também a APA, a Associação dos Professores, estão muito renitentes em relação ao regresso às aulas. E há quem diga mesmo que o Simprof não concorda que se retorne um ano letivo sem a extinção, entre aspas, do novo coronavírus. Como é que está essa relação com os parceiros? Bom, a relação é boa. Nós fizemos na terça-feira passada um encontro com a sociedade civil e os parceiros também estiveram. É verdade que eles têm receios e, como eu disse, são legítimos os receios,
mas, sinceramente, precisamos de ser também, de alguma forma, ponderados e cautelosos naquilo que dissemos. Eu dei o exemplo da Willa e o do Bengo, onde a parceria com o sindicato é perfeitamente saudável, é bom e é mesmo de complementaridade. É essa atitude que eu espero do sindicato dos professores, dos sindicatos, afinal são 3 sindicatos. E da APA, principalmente a APA, que é a Associação dos Professores. É essa parceria que a gente chega. Capacitá-los também para eles entenderem que não é possível exterminar o vírus ou a pandemia este ano. Nós estamos a ver potências mundiais que estão a lutar com todas as armas que têm e não conseguem eliminar isto. Significa que vamos conviver, e lá está, temos que criar um novo hábito de viver com esta pandemia, mas sabendo encontrar medidas de proteção, de autoproteção também. Agora, dizer que vamos eliminar quando? 2020, 2021, 2022 e ficaremos esse tempo todo sem aulas? Não é possível. A grande questão é que os professores também são pais e encarregados de educação. Certo. E com estes receios também influenciam, contagiam os demais encarregados de educação. Portanto, não há uma perfeita sintonia ainda entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor. Sim, em algumas províncias, porque em muitas províncias há essa sintonia. E eu já dei aqui alguns exemplos. Mas em Luanda, onde há a maior população estudantil, sim, a sintonia não é perfeita. Há uma cacofonia ainda. Exato, ainda há dificuldades na comunicação, mas eu acredito que vamos ultrapassar isso, porque eles têm plena consciência que nós não podemos paralisar o ano letivo. Mesmo em tempo de guerra, que nós vivemos uma guerra atroz entre nós, nunca paralisamos o ano letivo. É verdade que este inimigo é invisível, nós não sabemos como é que estamos a aprender como é que ele ataca e, portanto, vamos tomar as medidas todas. Os sindicatos são colaborativos, nós vamos continuar a dialogar. Eventualmente não tínhamos tido o cuidado de dialogar no tempo certo e eventualmente não tivéssemos passado a mensagem do modo mais correto, mas eu acredito que vamos poder sim ultrapassar juntos esta dificuldade, quer com os sindicatos, quer com os demais parceiros e fundamentalmente com os encarregados de educação. Porque nós também somos encarregados de educação. E nós também temos essa preocupação. Afinal, quem não tem medo de morrer? Todos nós temos. E todos nós queremos ser protegidos. Então, vamos trabalhar juntos, com os pais, com a comunidade, com os sindicatos. Juntos vamos encontrar as soluções para que as aulas possam retomar. Nós não podemos criar um prejuízo tão grande para o futuro das nossas crianças. É um prejuízo grande. O Alves Fernandes já viu as crianças que começaram a aprender a ler, as crianças que têm 6 anos, este tempo todo de paragem, esqueceram-se outra vez. E há o risco de, no ano letivo seguinte, não haver vagas para novas crianças, não é? Se essas não passarem de classe. Esta é outra face do problema. E é uma questão também que preocupa muito os encarregados de educação. As crianças, nesse sistema que se está a tentar aplicar agora, as crianças, os alunos transitam de classe, se não se perde o ano letivo, vai ter que haver exames. Como é que está a previsão do Ministério? Sim. Bom, nós estamos a trabalhar no sentido... Primeiro, já fizemos um programa mínimo. Sabe que na organização curricular existe um mínimo obrigatório que as pessoas precisam de saber. Por exemplo, as crianças da primeira classe, há um mínimo de palavras que elas precisam de saber ler e escrever para transitar na primeira classe e estar em condições de fazer a segunda classe. Acontece que este mínimo pode ser retirado do grande programa, porque o grande programa tem tempos para se fazer a explicação da matéria e tem tempos para se fazer a recuperação daquelas aulas que são perdidas. Então, o que nós vamos fazer é tirar um fio condutor dos conhecimentos obrigatórios de uma classe, de um ciclo de ensino para outro ciclo de ensino. Isto vamos ter que fazer, é o que nós já fizemos e já entregamos aos professores para que os professores possam começar a estudar as melhores estratégias de fazer
este aproveitamento do pouco tempo que nos resta para que os alunos não percam um ano. Vamos ter que fazer exames, sim, porque nós temos classes terminais. Vão terminar a 6ª classe para terminar o ensino primário, vão terminar a 9ª classe para poder entrar para o ensino secundário do 2º ciclo e vão acabar o 2º ciclo para poder entrar para a universidade e aí por diante. Portanto, esses vão ter que fazer o exame. O exame com que base? Com base na matéria que foi definida como sendo obrigatória para o conhecimento. E qual é a previsão do Ministério? Para quando estariam em condições de realizar os exames de fim de ano letivo? Bom, para podermos prever o exame, temos que prever o reinício das aulas. Esse é o primeiro pressuposto. Porque há um conjunto de aulas que são precisas ser dadas, no mínimo 22 semanas letivas. E se nós conseguirmos atingir as 22 semanas letivas em fevereiro ou em março, será em março que vamos fazer o exame. Se for em abril, será em abril que vamos fazer o exame. Tudo vai depender da estabilização, como eu disse, e do controle da pandemia. Mas eles vão fazer o exame e não vão perder o ano letivo. Senhora Ministra, que atenção tem sido prestada às experiências de outros países, mesmo aqui da nossa região austral? Moçambique já anunciou o regresso às aulas para 1 de setembro, a África do Sul abriu, houve uma subida abrupta do número de casos, fechou e já retornou. Aqui o vizinho Congo Democrático mantém as aulas com as modalidades ponderadas. Há alguma experiência que esteja a ser absorvida para que o nosso retorno seja o mais seguro possível? Sim. Nós fizemos uma videoconferência com a minha homóloga de Moçambique. Conversamos durante 1 hora, trocamos experiências sobre a matéria, definimos de facto estas situações todas, conversamos qual é a experiência de Moçambique, nós também transmitimos qual é a nossa experiência, os receios mantêm-se. Também conversamos com os nossos colegas das embaixadas, com a Embaixada de França, com a Embaixada de Portugal, com a Embaixada dos Estados Unidos. Temos uma entrevista agora que vamos ter com o Cabo Verde, já falamos com a nossa Embaixada com a Namíbia, estamos a estudar e a seguir de perto a questão da África do Sul, quais são os erros que eles cometeram ao abrir, para nós não repetirmos essas falhas que se deram na África do Sul. Estamos aqui a conversar com todos, a fazer um estudo comparado, não apenas da nossa região, estamos a fazer, com os Congos também, porque nós temos trocado correspondência, porque eles têm escolas aqui no país, portanto, vão começar, os exames deles começam agora a 28 de agosto. Portanto, as escolas consulares desses países aqui em Angola continuam a funcionar ou também tiveram que paralisar? Tiveram que paralisar num primeiro momento, mas depois nós autorizamos porque o ano letivo deles encerrou em julho. Portanto, é o caso do Congo, que vai encerrar agora em agosto. O ano letivo deles, nós autorizamos que elas façam as provas, os exames. Lá está o problema do prejuízo que isso representa ao não fazer as provas. Então, foram autorizadas, a escola portuguesa fez as provas, a escola francesa também fez as provas, apenas dos anos terminais e estão a fazer e estão a preparar o próximo ano letivo para começar a funcionar em setembro. Correto. Senhora Ministra, já que estamos a falar dos Congos, é uma situação na Escola Consular de Ponta Negra, portanto, Escola do Consulado Angolano em Ponta Negra, na República do Congo, Brazzaville. Os professores queixam-se de estarem já há largos meses, mais de 6 meses, sem salários e numa situação até de indigência, em que alguns terão já sido despejados das suas residências. Como é que está essa questão? De quem é a responsabilidade pelo pagamento dos ordenados? O Ministério da Educação ou o Ministério das Relações Exteriores? Bom, como diz, a escola consular é a escola de um Estado no outro Estado. Portanto, não posso dizer que a responsabilidade é apenas do Ministério das Relações Exteriores ou exclusivamente do Ministério da Educação. É do Estado angolano, portanto. De facto, nós temos conhecimento disso, recebemos a carta dos professores e estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Finanças para resolvermos a situação destes nossos compatriotas que se encontram em Ponta Negra. De facto, tomamos esse conhecimento e estamos a cautelar esta situação. O problema que se coloca hoje, e esse atraso todo, é exatamente motivado pela pandemia.
porque o consulado sempre fez regularmente os pagamentos. É uma escola que já existe há bastante tempo e tem sido sempre regular. Infelizmente, veio agudizar esta situação a falta de receitas no consulado e por isso é que os pagamentos não foram feitos atempadamente, mas estamos a providenciar. Acredito que o mais breve possível essa situação ficará ultrapassada. Senhora Ministra, estamos a incidir mais sobre a escola pública, mas o setor privado também absorve uma quantidade considerável de alunos. Reparamos que os professores da escola pública têm os seus salários garantidos, mesmo não estando a lecionar. Já outras escolas privadas que não estão a funcionar também não recebem os seus ordenados. É verdade. E os colégios estão a trabalhar com mais ou menos 50%. Qual é a possibilidade dos professores dos colégios serem também acolhidos pela Segurança Social para que os seus salários sejam garantidos, ainda que de forma parcial? Okay. De facto é uma preocupação. É uma preocupação ver as pessoas que têm dado um esforço muito grande, porque ainda que os promotores sejam privados, a educação é sempre de interesse público. E, portanto, não podemos ficar indiferentes a essa situação. Tanto é assim que nós temos a orientação, e eu estou a dizer nós, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Ministério das Finanças, temos uma orientação expressa de Sua Excelência o Presidente da República para resolvermos esta questão o mais urgente possível da situação dos professores do ensino privado. Fizemos um trabalho junto da ANEP, recolher todas as listas com os números da Segurança Social dos seus filiados, quer o ensino primário e secundário, quer o ensino superior. É um trabalho que é conjunto, que estamos a realizar. O Ministério do Trabalho está a fazer o apuramento das listas que nós enviamos, portanto, aquilo foi o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior recolher junto dos parceiros a relação nominal dos professores, que são muitos trabalhadores, não apenas professores. Entregamos ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho está a fazer a depuração e o seu trabalho, conjuntamente com o Ministério das Finanças, para encontrar a forma de pagamento. Correto. Senhora Ministra, vamos ouvir mais algumas preocupações desta feita da província de Cabinda, onde também há questões relacionadas com o setor privado. A não ida dos nossos alunos à escola traz consigo várias consequências do fórum psicológico, do fórum social, e não só, porque nós sabemos que grande parte do subsistema de ensino em Angola ele é assegurado por setor privado. E nós hoje estamos a olhar muitas famílias sem rendimentos, porque justamente nós temos professores que no setor privado labutam e vão buscar ali o seu autossustento. E com a paralisação das aulas desde março até hoje, nós estamos a enfrentar situações deveras complicadas, tanto é que suspendemos contratos com os trabalhadores todos, ficamos com apenas 10% do pessoal que está a trabalhar, porque não havia formas, não temos entradas e não conseguimos sobreviver. Somos da opinião que procuremos intensificar as medidas de biossegurança e convivermos com a doença, avançarmos mesmo e tirarmos o medo e o pessimismo que está a invadir as nossas mentes. Tenho cerca de 70 professores que não têm nenhum vínculo com a função pública, que neste momento estão assim, há mais de 4 meses sem salário. Portanto, é um processo bastante complicado. Muitos perderam as casas, enfim, e nós, como instituição, pouca coisa podemos fazer. Que se encontrasse um meio termo nisso. Diria que nós cumprimos com todos os pressupostos orientados em termos de impostos, não é? Todos os meus funcionários estão bastante atualizados nesse sentido. Então seria bom que se buscasse um meio termo neste processo. Gostar de encontrar-se um meio termo. Isto é fundamental para todos nós. Se eventualmente as aulas vierem, portanto, se retomar as aulas, era importante que os alunos do sistema do ensino primário e primeiro ciclo ficassem de fora, já que nós vamos encontrar grande parte de alunos nestes subsistemas são crianças e com alguma imaturidade. Já no segundo ciclo de ensino secundário,
era provável que nós retomássemos, porque estamos a falar de adolescentes e jovens, já com alguma maturidade e com maior capacidade de se prevenir em relação à Covid-19. Agora, é importante que as condições ao nível das escolas estejam criadas e em relação a algumas disciplinas que, portanto, não é que não tenham importância, mas que não são nucleares, no caso de educação física, no caso de empreendedorismo, termos que retirar, por enquanto, essas disciplinas no currículo, pelo menos até que se termine o ano letivo, para evitarmos que os próprios alunos estejam muito expostos. Com a circular 26, nós estamos aqui com os professores a aparecerem, fizemos uma escala onde nós temos uma percentagem por dia dos professores que vêm cá para marcar a sua presença. Assim nós já estamos nos sentindo um pouco bem, porque já temos essa escala e já temos também a circular que nos autoriza, que nos deu força que esses professores devem aparecer. E essa Covid, na verdade, nos deixou bastante mal. Hoje em dia já teríamos um ano letivo bem caminhado, mas tudo está parado, esperando que as coisas voltem na sua normalidade. Nós queremos que arranquemos com as aulas, porque as crianças, ou senão nossos alunos e o mundo inteiro, ou senão o nosso país está perdendo. Estamos perdendo um ano parado, o país parado. Estamos a ver agora que há muito desemprego por causa do Covid-19, muita gente em casa. É complicado para nós. Senhora Ministra, preocupações de Cabinda, e a última entrevistada fala mesmo do desemprego. Portanto, há já um número considerável de professores do ensino privado que estão desempregados porque não têm os seus salários. Na sequência do que estávamos a falar anteriormente, convinha concluir o seu raciocínio. Como acautelar esta situação? De facto, é verdade. Nós tomamos conhecimento de algumas instituições que suspenderam o contrato com os seus, tanto professores e trabalhadores, de uma maneira geral. Uns, creio que encerraram mesmo. Então, há essa dificuldade que, como eu disse, temos a orientação, estamos a trabalhar no sentido de ressarcir, pelo menos de alguma forma, estes professores que estão sem trabalho, para salvaguardar que eles possam retomar. Retomando as aulas, esses professores vão ser recuperados. Eu espero que eles possam ser reintegrados, aqueles que foram dispensados, pelo menos que possam ser reintegrados. É de facto um risco muito grande de retomarmos as aulas e não termos professores porque foram dispensados. Mas eu acredito que o bom senso há de prevalecer e vamos conseguir encontrar soluções para atender estes colegas do ensino privado que estão sem salário já há algum tempo, em alguns casos já mais de 3 meses, em outros casos já ouvi dizer que era até muito mais do que isso, mas enfim... Sim, pelo menos desde março, não é? Desde abril, não é? Bom, abril, acho que talvez não. Pelo menos nos últimos 4 meses, maio, junho, julho, não é? Exato. Sim, talvez sim, maio, junho. Por falta de tesouraria para... Senhora Ministra, e em caso de falência de uma instituição de ensino privada, aí o problema é duplamente complicado. São professores no desemprego e serão alunos que perdem o ano letivo. É verdade. Para nós, por isso é que eu disse que para nós esta situação está a ser bastante ponderada, porque não nos interessa, pelo menos agora, que isso aconteça. Há pelo menos uma instituição do ensino superior, não é do seu subsistema, mas do ensino superior, que está à venda. Exato. O proprietário colocou o património todo à venda. Sim. Portanto, Isso de facto é preocupante. Isto é preocupante porque há muitos estudantes nessa instituição. Há alguns a concluírem o curso, portanto é lastimável. Não é só esta, há outra também que já anunciou exatamente a mesma coisa. Do subsistema do qual eu sou responsável, não tenho conhecimento de nenhuma e eu espero que de facto não haja nenhuma a desistir, porque eu não tenho capacidade de colocar estes alunos nas nossas escolas públicas. Nós ouvimos os colegas a dizer que as salas estão superlotadas. Portanto, nós não temos capacidade de dar resposta a este grupo de crianças que eventualmente ficaria sem aulas. Portanto, nós não... Esperemos que... Acho que vamos encontrar solução sem ser preciso chegar a esse extremo de encerrar as aulas. Uma vez que o Governo, neste momento, tomou
algumas medidas de alívio das empresas para reduzir o risco de insolvência. O setor de educação em si não está a ser beneficiado, não há, à semelhança de outras empresas, não haverá também colégios privados que possam ter acesso a créditos e outros incentivos para não chegarem à falência completa? Até agora, que eu saiba não houve ainda nenhuma disponibilização de recursos para manter a manutenção deste setor da educação, pelo menos que eu saiba não. A medida que eu tenho conhecimento é essa de a Segurança Social poder assegurar os salários dos trabalhadores que estão inscritos na Segurança Social. Esta é a medida que eu conheço. Agora, a questão dos créditos, os bancos eventualmente... Mas o Ministério também não pode fazer uma espécie de advocacia a favor dos parceiros do setor privado, junto da banca, de um modo geral, passando por os instrutivos do BNA, que têm estado a ser aprimorados nos últimos tempos? Eventualmente sim, nós estamos a trabalhar todos nesta situação, porque de facto, de uma maneira geral, o Executivo está preocupado e estamos a ver, o problema são as taxas de juros que são bastante altas. Esse aí é que é o nosso problema. Mas estamos a continuar a trabalhar e eu acho que a solução vai ser encontrada a breve trecho. Senhora Ministra, nós temos ainda em memória que recentemente o concurso público para o ingresso de novos professores na província do Bengo foi anulado porque estava viciado a partida ou foi um concurso fraudulento. Como é que ficou esta questão? E será que foram apuradas ou serão apuradas responsabilidades, visto que a contratação pública deve ser rigorosa e a contratação de professores, muito mais ainda. Exatamente. Quem são os responsáveis por esta fraude do concurso público da província do Bengo? Bom, nós não podemos exatamente dizer quem, mas em primeiro lugar a comissão que organizou todo o processo do concurso público do Bengo 2019. Esse é um problema que já está a ser investigado pelas autoridades competentes da província do Bengo e certamente teremos informações dentro de algum tempo. Porque o concurso foi em 2019, estamos em 2020, sim, já lá vão mais de 7, 8 meses. Até agora não se apurou os engenheiros que engendraram esta fraude num setor sensível como o ensino? Acho que houve de alguma maneira alguma falta de informação suficiente para que os órgãos de justiça pudessem acelerar um bocadinho o seu processo. Mas também sabe que a justiça tem meandros próprios e procedimentos próprios. O processo começou mal na província do Bengo. Eu digo que começou mal porque o júri é da responsabilidade da província. É o que diz a regra da contratação dos concursos públicos do professor. Compete à província identificar e organizar todo o processo do concurso público. A Ministra da Educação abre o concurso e o júri tem que ser local, não deve ser fora da província. Entretanto, o presidente do júri tem que ser o diretor da educação. O diretor provincial da educação. O diretor provincial da educação, ele é o presidente do júri do concurso público. Em todas as províncias é assim que acontece. Acontece que ele estava de saída, o diretor provincial da província do Bengo foi transferido para Luanda, ou veio transferido para Luanda. E não foi acautelada a sua substituição. Portanto, ficou aqui... Houve um vazio. Um vazio. As pessoas que estavam à frente deste processo não foram capazes de dar seguimento com o rigor necessário e com o profissionalismo que se convinha neste processo. E o que é que fizeram? Admitiram pessoas que não tinham concorrido, portanto, não concorreu porque ele tem que concorrer através de um requerimento que faz. Não fez o requerimento, logo não concorreu. Alguns não fizeram a prova porque há um que fez prova por mais do que um, enfim, uma série de irregularidades grosseiras mesmo que... Grosseiras e que podem mesmo constituir um ilícito penal. Portanto... Não, mas sem dúvida, um ilícito. Sem dúvida um ilícito penal que está mais do que provado. Só precisa saber quem foram os que fizeram isso.
Portanto, nós verificamos provas feitas pela mesma pessoa, porque a letra é a mesma, a esferográfica é a mesma, enfim, em alguns casos, até uns menos atentos assinaram o nome que não era da pessoa que estava lá na folha, enfim, outras situações, provas que estavam exatamente iguais às respostas da chave. Autênticas cábulas, não é? Exatamente. Aquilo já não é cábula, autênticas cópias, porque a cábula às vezes também é preciso ter algum jeito para pôr no toque de cada um, mas não, essas eram mesmo autênticas cópias e não era possível nós podermos permitir que isso fizesse. É verdade que num processo deste há quem tenha suportado bem e quem tenha feito a sua prova por mérito próprio, mas era muita gente envolvida Por isso não havia outra saída senão mesmo anular o concurso. Nós recebemos 5 listas de denúncias de irregularidades. Assim que eu cheguei ao Ministério da Educação, verificamos isto e fomos comprovar. Eu mesma fui à Caixa das Provas e verifiquei as denúncias comprovadas. Então, no meio de tantas denúncias, não é possível selecionar, seja o que for. O sentido mais justo é, de facto, penalizar aqueles que cometeram a fraude, disciplinar e criminalmente têm que ser punidos, e anular a prova para repor a legalidade. Vamos lançar um novo concurso para a província do Bengo. Não sei se feliz, se infelizmente, é só a província do Bengo, tudo o resto já está encerrado. Vamos lançar a partir do dia 1 do próximo mês, lançar o concurso para seguir todas as etapas. Por outro lado, o Ministério da Educação não acompanhou de perto a realização deste concurso na província do Bengo. A pessoa que foi indicada, por alguma razão, não conseguiu acompanhar, não sei exatamente o que é que terá acontecido, mas o certo é que não acompanhou. Portanto, quer dizer, há uma série de irregularidades que o processo mesmo era preciso mesmo repor a legalidade. Mas em termos de contratação pública, de um modo geral, levanta-se sempre alguma suspeição, não só no seu setor, na saúde, noutros, e talvez seja por isso que o Executivo vai alterar a modalidade, vai criar uma entidade de contratação pública. Muito rapidamente, antes de irmos para o intervalo, senhora me diz, como é que vai ser essa entidade? Será uma entidade pública do Estado? Será um ente privado contratado para gerir a contratação pública? Como é que o Executivo está a ver esta questão? Bom, em princípio, quem tem que coordenar esta entidade é o Ministério do Trabalho. E vai competir ao Ministério do Trabalho criar todos os mecanismos necessários para garantir a segurança das provas, e a ENAD vai complementar exatamente este trabalho. Portanto, será um organismo para a contratação pública, para toda a função pública. Exatamente. Não apenas para o Ministério da Educação. Não apenas para o Ministério da Educação. O que quer dizer que, doravante, nenhum organismo do Estado, nenhum departamento ministerial poderá diretamente contratar pessoal. Não teremos esta autoridade para fazer. O que vamos fazer, de facto, é colaborar, porque há especificidades de cada um dos setores, então nós fornecermos essas especificidades e o Ministério do Trabalho coordenar todo o processo da contratação deste pessoal em função das necessidades. Talvez desta forma haja maior transparência e rigor. Acredito que sim, mas enquanto houver uma procura muito grande por empregos na função pública, enquanto o setor privado não oferecer o número suficiente de quadros, por um lado, e dar garantias de que é tão seguro trabalhar no setor privado quanto trabalhar no setor público, enquanto isto não acontecer, a pressão vai ser sempre muito grande. E a gente sabe sempre que quando a pressão é grande, também as desconfianças aumentam. Algumas vezes fundadas, outras infelizmente infundadas, mas acontece isso porque a procura é maior que a oferta e, portanto, então, eu estou sempre à espera que o meu lugar seja assegurado, mas quando não sou, eu vou dizer que o beneficiado foi o Alves Fernandes e não fui eu, e, portanto, já há uma injustiça em relação a mim. Mas é sempre assim, numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
Mas esta noite os beneficiados serão os nossos telespectadores, porque estão a ver respondidas algumas das grandes preocupações sobre o retorno às aulas, tão logo a situação de pandemia o permita. A nossa convidada é a Ministra da Educação, a doutora Luísa Grilo. Vamos fazer um intervalo curto, não saia daí. Grande entrevista, segunda parte, hoje com a doutora Luísa Grilo, a Ministra da Educação. Senhora Ministra, como é que estão os manuais escolares? Já o ano passado tivemos um problema, que os manuais foram encomendados à África do Sul, vieram com uma série de gralhas. Além disso, também havia conteúdos que precisavam de ser mesmo aprimorados. Como é que está todo esse processo de atualização dos manuais escolares? Bom, a comissão foi nomeada por Sua Excelência o Presidente da República. Estamos a trabalhar, criamos as equipas. Temos equipas a trabalhar na Huila, equipas a trabalhar em Luanda, para envolvermos todos não digo, mas pelo menos um grande número de professores, porque afinal eles é que trabalham os conteúdos e eles é que sabem onde estão as dificuldades. Esta é a primeira coisa. As equipas são multidisciplinares, estão a trabalhar. Já trabalhamos também com as editoras que são detentoras dos direitos de autor desses manuais. Já fizemos, de facto, uma negociação com eles e estamos a fazer a revisão. Mas é preciso mandar fazer os livros do exterior do país? Não. Não há condição interna para a concessão, a impressão? As editoras e gráficas angolanas não podem fazer isso? Podem e devem. Podem e devem. E eu também não sei explicar exatamente o que é que se terá passado, mas a orientação que existe, e já era assim pelo menos há mais de 10 anos, que os manuais eram feitos aqui em Angola. Aqui em Angola é que se faziam os manuais. E exatamente porque nós não tínhamos gráficas capazes de o fazer, o governo injetou recursos para potenciar a indústria gráfica. E exatamente o principal cliente seria o Ministério da Educação, porque tem que produzir muitos livros, são vários exemplares e de várias disciplinas, portanto tem trabalho para, podemos assim dizer, todo o ano. E não se justificava que os livros fossem feitos ou na África do Sul ou em outro país qualquer. Resultado dos erros. Em alguns casos, a culpa é de facto do manual ter sido feito fora, mas em outros casos eu não sei se o conteúdo elaborado não foi elaborado mesmo já com os erros. E agora estejamos a escudar-nos só por ter sido feito num país de expressão inglesa. Pode ter sido isso. Mas há gralhas, há erros, há gralhas e há erros que estamos a trabalhar e estamos a corrigir de uma maneira muito cuidadosa para que isso não volte a acontecer. E para quando a conclusão deste processo de atualização? Qual é a previsão? Nós temos, de acordo com a orientação do Sr. Presidente, tínhamos 90 dias que estão a esgotar-se e, portanto, acreditamos que ainda vamos precisar de algum tempo. Em relação à classe de iniciação, praticamente já estamos com os três livros concluídos, fizemos a revisão do programa e estamos a fazer a revisão dos manuais, já estão praticamente, a equipa que está a trabalhar na iniciação está praticamente já no fim, acredito que até a próxima semana poderemos ter o pacote fechado. Do ensino primário, a mesma coisa, estão a trabalhar. A maior dificuldade que nós encontramos é no ensino secundário, porque são muitos livros, são várias disciplinas e o currículo também é diferenciado. Aí temos alguma dificuldade, vamos ter mesmo que pedir à Sua Excelência o Presidente uma moratória para que possamos concluir. Mas até o final do ano letivo, quer seja em março ou em abril, terão já concluído esse trabalho de revisão? Sim, porque este manual é para 2021.
os que estamos agora a fazer a revisão. Eu tenho esperança que sim, que até lá já nós poderemos então fazer. E por isso é que estamos a trabalhar já com as gráficas, a fazermos em simultâneo, ao mesmo tempo que fazemos a revisão, estamos a fazer a negociação com as gráficas e com as editoras para todo esse trabalho de articulação, porque às vezes não há articulação entre a editora e a gráfica, porque infelizmente nem todas as editoras têm gráficas e nem todas as gráficas têm edição. E, portanto, temos que fazer uma articulação perfeita para que possamos fazer um trabalho de complementaridade entre essas diferentes instituições e o livro sair o mais perfeito possível. Por falar em perfeição, o Governo tomou a medida de acabar com a monodocência para a 5ª e a 6ª classe. O que é que estava efetivamente mal e o que é que vai melhorar doravante? Bom, o facto de termos extinguido a monodocência na 5ª e na 6ª não significa que o problema da qualidade nessas classes esteja resolvido. Mal seria se nós disséssemos isso, era muito fácil. O problema maior que nós temos é a qualidade dos professores que temos. Ou melhor dito, a qualidade da formação de professores que nós fazemos. É responsabilidade do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior a formação dos professores. Infelizmente, a qualificação que nós damos, do ponto de vista académico, até pode ser que muitos tenham as competências, mas não têm as competências que habilitam para o ensino, para a docência. Então, nós já temos também bastante adiantados e vamos apresentá-lo amanhã no Conselho de Ministros, que é o regime da formação de professores, formação inicial de professores para todos os níveis de ensino. Portanto, quer dizer que até o momento a formação dos nossos professores enferma de várias debilidades, sim, ainda. Sim. Temos a formação dos professores, tem muitas lacunas, desde o ponto de vista do currículo, ao ponto de vista dos formadores, porque precisamos de ter formadores, e este programa, esse regime da formação de professores já prevê a formação de formadores de nível de mestrados e doutoramentos. Há um programa também gizado neste sentido, para que os formadores possam ter um perfil melhor para cada uma das áreas em que eles se vão habilitar. A outra questão, nós estamos a fazer a revisão do currículo da formação de professores e também a questão das infraestruturas onde funcionam as escolas de formação de professores. Mas há também um problema dos gestores das escolas, os diretores das escolas, muitos deles também deixam muito a desejar. Sim. Como é que está a formação dos gestores e do demais pessoal administrativo das nossas escolas? Pois, eu no início da nossa entrevista eu falava exatamente do desafio da qualidade e eu coloquei em primeiro lugar a qualidade dos recursos humanos. Os gestores das escolas também fazem parte deste pacote que preocupa o sistema, portanto, esse regime da formação de professores. Também temos um instrumento de formação e capacitação dos gestores escolares, exclusivamente para a gestão dos gestores escolares. Mas para associar a esta preocupação, nós precisamos de estabilizar o corpo docente e o de gestores. O que é que eu quero dizer? Há uma mobilidade muito grande com o pessoal docente. Como sabe, nem toda a função pública faz contratação. E o sítio onde é mais fácil de buscar recursos humanos é na educação. E, portanto, nós estamos a capacitar um diretor de escola, depois de estar formado, daqui a pouco já é administrador municipal ou já é funcionário do governo da província ou qualquer coisa assim. Nós temos que voltar a formar outro diretor. E às vezes sai numa altura que não é a mais adequada. Mas será possível estabilizar, mesmo sabendo que o ensino não é um setor muito atrativo? Serve de porta de entrada para a função pública, mas não é lá muito atrativo. As condições em que eles trabalham são degradantes. São degradantes. De facto, a remuneração também é baixa. Como é que pensa poder estabilizar, ter professores, gestores de escolas lá por um tempo razoável e não serem tentados e atraídos para outros setores?
Nós também temos um programa de valorização. Portanto, este regime da formação e qualificação docente também prevê a valorização dos recursos humanos, sobretudo dos docentes. E essa valorização passa exatamente não apenas pelas condições de infraestruturas que eu estava exatamente a dizer, precisamos de ter infraestruturas que dignifiquem a formação e a função docente, também passa pela atribuição de subsídios e de salários para aquelas pessoas que trabalham nas zonas recônditas. É outro instrumento que nós vamos fazer publicar também brevemente, que tem a ver com, que já passou pela Comissão da Política Social e será de facto agendada para discutirmos a questão da atribuição de um salário para os professores que trabalham em zonas recônditas. A outra outro programa que também estamos a fazer sair e já foi também discutido são as escolas de referência. Ontem também nós aprovamos este pacote que tem a ver com a qualidade das infraestruturas. Não é possível uma escola que forme professores de Química não ter laboratório de Química. Não é possível uma escola que forme professores de ciências ou de geografia e não tem mapas, não tem globos. Portanto, tudo isso passa por esta reestruturação da formação de professores. Há quem diga que o conceito de escola que se usa atualmente em Angola estaria gravemente deturpado. Falamos em salas de aula, constroem-se paredes e tetos. As novas escolas não estão arborizadas, não têm um jardim. Para os homens e mulheres da minha geração, tínhamos o jardim, tínhamos a horta. As crianças aprendem a ler e escrever, mas não aprendem a cuidar da terra, a gostar do belo, da planta. Nesta valorização toda de que está a falar para o aumento da qualidade e, sobretudo, a melhoria das infraestruturas, está previsto alguma coisa que faça com que as crianças aprendam mais do que ler e escrever, aprendam a ser bons cidadãos? Há alguma coisa nesse sentido para o futuro próximo? Sim. Nós temos também já agizado um programa de educação ambiental, em parceria com o Ministério do Ambiente, para as nossas crianças, e estamos a repor gradualmente as hortas escolares e os espaços verdes nas escolas. Todo este pacote da escola de referência entra também aí nisto. O ambiente saudável que se quer em torno da escola, a aproximação da família com a escola, porque é um fator importante. A escola ter essa ligação com a comunidade. Portanto, a comunidade tem que começar a assumir a escola como sua. Eu não sei se o Alves Fernandes se lembra, nós tínhamos nos primeiros anos da independência aquilo que dizíamos que a escola era do povo. E o povo assumia a sua escola. Hoje, a escola tem que ser assumida pela comunidade. Portanto, a relação da escola com a comunidade e com a família é um trio que tem que funcionar de modo afinado. Mas sabe-se que bons diretores de escolas também atraem mais as famílias, os encarregados de educação. Diretores apáticos afugentam as famílias, não é? É verdade, é verdade. A gestão democrática que se espera das nossas escolas é que vai virar todo, vai fazer a viragem e a mudança que se espera com estas escolas de referência. Porque há aqui um orgulho que as pessoas sentem em ver que a sua escola é uma escola de referência, porque vai ser publicada, vai ser distinguida a escola para ser escola de referência. E para ser escola de referência tem que ter todos esses requisitos afinados. A senhora Ministra foi diretora de escolas durante mais de 20 anos. Sim, sim, quase 24 anos. 24 anos. Sim. Mas assistiu ao longo dos anos à degradação da escola pública. Certo. Acha que ao nível a que chegamos é possível recuperar para termos aquela escola que tínhamos pelo menos até a década de 80? Tem que ser possível. Tem que ser possível porque naquelas condições em que nós trabalhávamos foi possível. Era no período de guerra, algumas escolas meias partidas, mas nós funcionávamos. As escolas não tinham recursos, não tinham orçamento. Hoje, muitas escolas já têm um orçamento. Portanto, agora precisamos de afinar os mecanismos de gestão e de responsabilização dos gestores escolares. Porque não é possível que uma escola com, vamos supor, 12 salas, que tenha um orçamento, mesmo que seja módico, como acontece muitas vezes, 100 mil kwanzas por mês, e não faça nada
É possível mostrar que com os 100 mil kwanzas, que são insuficientes, mas ele ou ela conseguiu fazer alguma coisa. Precisamos de mudar exatamente a formação das pessoas, e a formação para a cidadania tem que ser um facto desde as primeiras classes, porque enquanto as pessoas não assumirem a coisa pública como coisa de todas e de cada um, não vai ser possível de maneira nenhuma mudar. Mas eu tenho fé que é possível mudar, sim. Os professores, quando querem, são capazes de fazer as coisas acontecer. E é possível as escolas procurarem obter recursos próprios? Por exemplo, em época de provas, alguns professores cobram ou cobravam a folha de prova. Mas o governo diz que, como o ensino é gratuito, não se deve cobrar. E a gratuitidade em Angola é questionável. Sim. Desde o transporte de ida e volta para a escola, que é caríssimo, 2, 3 autocarros, 2, 3 candongueiros, e todas essas dificuldades abatem e todo o resto. De que forma as escolas podem, com as comunidades, obter receitas próprias? Ok. Nós também vamos discutir amanhã, no Conselho de Ministros, o documento que regula a cobrança de taxas e emolumentos no ensino secundário. Portanto, o ensino primário é gratuito, não há taxas e nem emolumentos. Mas no ensino secundário tem que começar a comparticipar. Exatamente estas folhas de prova, as fichas de matrícula, os pedidos de justificação de faltas, vai ser regulamentado, já está, esperemos que amanhã o Conselho de Ministros aprove para que ela possa entrar em vigor em 2021, todas essas taxas e emolumentos. Até agora eram cobradas indevidamente e, sobretudo, como não eram autorizadas, não se sabia que destino dar a estes valores e, às vezes, infelizmente, eram usados em benefício das pessoas que cobravam e não em benefício da instituição escolar. Esta é uma situação. A senhora Ministra, em instantes, disse que há algumas escolas que têm orçamentos provenientes do Ministério da Educação ou dos governos provinciais? Uns do Ministério da Educação, outros dos governos provinciais. O caso concreto, portanto, vem do Fundo Único do Tesouro, não é? É a única fonte, mas uns são através do Ministério da Educação, que são as escolas do ensino secundário. Ainda, infelizmente, não todas, mas uma grande parte já tem. Estamos a trabalhar no sentido de todas elas terem um orçamento. Outras são através dos governos provinciais, que são as escolas do primeiro ciclo do ensino secundário, e as escolas primárias, que têm um fundo de gestão, ou que deviam ter um fundo de gestão, através das administrações municipais. Portanto, a gestão das escolas é responsabilidade local e logo tem que ter esta componente. Da mesma maneira que o recrutamento do pessoal não docente é responsabilidade também dos órgãos locais das províncias. Portanto, quer o pessoal para a manutenção das escolas, quer o pessoal administrativo, todas essas questões devem ser acauteladas a nível local, porque nós estamos a trabalhar cada vez mais para a questão da descentralização e da desconcentração administrativa e, quem sabe, daqui a pouco das autarquias. E, portanto, o poder tem que começar a passar. Com exceção dos recursos humanos destinados à docência, que é a responsabilidade do Ministério da Educação. Mas a dotação de orçamentos para as escolas será indiscriminada para todo o país ou haverá regiões ou localidades que, pelas suas características próprias, pelas suas especificidades, deverão ter mais ou menos dotação orçamental? Não necessariamente? Bom, o que vai determinar e o que nós estamos a propor... Bom, o Ministério das Finanças tem uma fórmula que eles usam para calcular as necessidades em termos de orçamento para cada uma das instituições. E essa fórmula, só eles é que sabem explicar, mas acaba por encontrar a solução. Quer dizer que o orçamento vai definir muito em função da dimensão da escola e do número de alunos que a escola tem. Número de alunos dentro dos limites, não é sobrecarregar os alunos. Portanto, a escola tem capacidade para 3.000 alunos, não vai ter 5.000 alunos para receber mais orçamento. Tem que ter os 3.000 alunos. Tem capacidade para 300 alunos, só tem que ter 300 alunos e o orçamento que lhe vai ser dado é em função dos 300 alunos que tem. Portanto, essa é a proporção. Por quê? Porque toda a outra manutenção, isto tudo, passa pela responsabilidade de cada um dos gestores escolares. E é neste sentido que faz todo o sentido termos a revisão do perfil
dos gestores das escolas, para que eles sejam capazes, primeiro, de gerir o orçamento que lhe é atribuído e, em segundo lugar, as receitas arrecadadas possam ser devidamente justificadas e utilizadas para o fim para o qual foram criadas. Nós, conjuntamente com este pacote de cobrança de taxas e emolumentos, estamos a juntar um instrumento importante que vai ajudar a regular essa situação, que é o projeto educativo de escola. O projeto educativo de escola. Cada escola tem que ter o seu projeto educativo. O seu projeto educativo deve ser discutido com a comunidade e com os encarregados de educação e os próprios alunos, dependendo do nível em que há. Para quê? Para identificar as necessidades, ver os fundos que a escola tem e as formas de utilização destes recursos. Isto é uma maneira de comprometer a escola, abrindo para a participação dos encarregados de educação. Era isso que o Alves Fernandes dizia, que no princípio dos anos 70, era assim que nós funcionávamos, com estas comissões de pais, de alguma maneira custear essas despesas que a escola tinha e assegurar que a escola funcionasse da melhor maneira para que não houvesse ruptura nem de material de limpeza e saneamento, alguma torneira que se estragou não ficar à espera há anos infinitos para que possa ser substituída, porque se a comissão de pais funcionar, o projeto educativo vai dar resposta a cada uma dessas necessidades. Portanto, é adaptado a cada uma das realidades e vai depender do dinamismo de cada uma das escolas. E por falar em dinamismo, para acabar com esta apatia de alguns diretores de escolas, além da formação, não seria necessário também contratá-los por concurso público, haver concursos para diretores de escolas, a semelhança do que se faz com os professores, para que eles sejam testados e provem que estão habilitados para tal? Bom, em princípio, para ser diretor de uma escola tem que ser professor. Sendo professor, ele já está no sistema. Agora, que mecanismos utilizar para que ele possa vir a ser diretor? Para além do perfil documental, que outras qualidades deve ter. Acho que é isso que o Alves Fernandes Correto, porque nem todo professor daria um bom diretor. Sim, e às vezes um bom diretor acabaríamos por perder e termos um mau gestor. Bom, experiências que nós estamos a recolher de muitos países acontece por eleição. É no seio dos próprios diretores, lá está, a democratização da escola vai acabar por conduzir a isso. Na direção da escola, os professores podem se candidatar. Há experiências de vários países que é assim, não é por concurso, mas é por candidatura. Então, são eleitos pelos seus próprios pares, pelos colegas. Exatamente. E tem um período de vigência de 5 anos, portanto, do ciclo de formação da escola. Se for uma escola cujo ciclo são 6 anos, será 6 anos. Se o ciclo é de 4 anos, será 4 anos renováveis. Pode-se candidatar por mais 1 ou 2 vezes, se o trabalho for avaliado de positivo. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é através da formação, capacitação destes. De qualquer maneira, todos eles têm que fazer capacitação, mesmo por concurso ou não, têm que fazer a capacitação para ser gestor da escola. Outra questão é a nomeação destas pessoas por disponibilidade. Em alguns casos, há pessoas que não gostam de ser diretores de escola. E, portanto, quando a gente nomeia... Sim, mas creio que haverá mais pessoas que gostam do que não gostam, não é? Até porque ganham sempre um pouco mais, não é? Exato. Sim. Tem um salário maior. Tem um salário diferente. O diretor de escola tem um salário diferente. E, portanto, vamos afinar estes mecanismos e estamos a discutir também com os parceiros para que possamos receber as contribuições. Este primeiro levantamento da eleição já encontra muitos adeptos, esse da eleição para os próprios pares poderem assumir. Mas isso também faz levanta uma outra questão. Infelizmente, em alguns casos, nós temos ainda o compadrio. Não é o mais competente que a gente vai eleger.
mas é o amigo que vai me dar facilidades de eu dar uma volta à Namíbia, fazer umas compras e vai omitir as minhas faltas. Às vezes também é isso, mas pronto, é um processo que nós temos de iniciar e tudo depois será avaliado para vermos como é que vamos... Os próprios parceiros têm estado a apresentar contribuições nesse sentido. Sim, sim. E estamos abertos também da sociedade, porque os próprios pais têm uma visão clínica do que se passa na escola. E muito, embora eles não queiram estar envolvidos na escola, mas era bom que eles também tivessem uma palavra a dizer, os próprios encarregados de educação, porque eles assim podiam dizer, bom, nós ajudamos a eleger o fulano, não está a cumprir, também vamos ajudá-lo a sair dali rapidamente. Acho que sim, que a opinião dos encarregados de educação e muitas vezes até dos alunos seria desejável. É uma questão que fica aqui a discussão dos demais intervenientes interessados nas questões da educação, e esta é uma das coisas que eu ouvi que a Covid trouxe de positivo. Toda a gente fala de educação. Então vamos ouvir, Sra. Ministra, mais algumas contribuições de telespectadores, alguns dos quais encarregados de educação da província do Ambo. Nós não achamos prudente, na verdade, o ensino primário, o segundo ciclo, o primeiro terem que arrancar com as aulas no momento em que se espera o pico no final de setembro. Então, nós, como entidades eclesiásticas, nós não somos a favor. A maior parte das escolas não tem condições e muitas crianças também ainda não têm uma noção exata do que é a Covid. Quer dizer, elas indo para as escolas, a tendência de se contaminar é elevada. As aulas deviam iniciar mesmo a partir de setembro. Eu penso que tem sido, já foi assim, em setembro, iniciar com as aulas, mas devido a essa epidemia, eu acho que devíamos, as autoridades de competência deviam utilizar um sistema para que as aulas tivessem no início de setembro. Acho que estamos numa fase em que devemos melhorar ainda o nosso sistema de saúde face ao combate da Covid-19 e dizer que o retorno das aulas nesta fase diríamos que é um pouco prematuro ainda, visto que não temos condições necessárias e suficientes, né, para contornar esse tipo de situação. Acho que o combate ao Covid-19 não é uma brincadeira. Passar pelo menos o ano letivo para o próximo ano, não é? Para que haja uma boa precaução consoante esta pandemia. Caso reduzir e houver vacina, os países mais desenvolvidos do que nosso país, que é Angola, verem que já tem uma vacina aprovada para podermos ter vacina e a pandemia baixar pelo menos até a 50% não, né? Pelo menos a 15%, ali podemos dizer que sim, estamos em condições para poder haver o início das aulas no país. O bloco do Ambo tem uma carga maior de ceticismo. Sra. Ministra, são vários os encarregados de educação que estão receosos. E estes receios, Sra. Ministra, aumentaram nos últimos dias, depois de a OMS ter anunciado que cientistas comprovam de que as crianças são um grande fator de contágio, porque são geralmente assintomáticas, mas com uma carga viral talvez superior ao normal e que faz com que o contágio seja muito mais rápido. Essas questões todas, por um lado, da ciência e por outro lado da economia, onde a educação desempenha um papel importante, como a cautelar para que esta carga de ceticismo seja pelo menos atenuada? É o que dizíamos logo no princípio. Primeiro precisamos de conquistar a confiança dos pais. A escola precisa de criar conquistar a confiança, para mostrarmos que a escola não pode ser um foco de contaminação. Logo, vamos criar as condições, vamos criando as condições. Não serão as condições ideais, certamente, porque não temos como fazê-lo neste curto espaço de tempo, mas vamos criar as condições possíveis para que isso possa acontecer. O que é que acontece? De facto, o que está provado é que as crianças não adoecem, mas levam a doença para casa.
Mas também os pais, ao irem trabalhar e deixar as crianças, também podem ser foco de contaminação das próprias crianças. Portanto, o receio devia ser mútuo, não apenas da escola. Não apenas, quer dizer, todos os olhos estão voltados para a escola e parece que a escola é o único centro que pode ser o centro da contaminação. Pode ser o centro da difusão mais rápida, mas não é o único centro, porque a gente vê a concentração de pessoas nos supermercados, nos mercados e tudo, e também estamos com esse receio. Os receios são, de facto, fundados, mas temos que juntos trabalhar, juntos, família, escola e saúde. Temos que trabalhar juntos na prevenção. E a saúde preventiva é mais importante do que a saúde curativa. Mais do que estarmos preocupados com a cura, vamos estar preocupados com a prevenção. Primeiro, disseminar entre todas as comunidades as formas de precaução, de prevenção da doença. Como usar a máscara obrigatoriamente, como o uso da lavagem frequente das mãos, a desinfestação com álcool gel quando for necessário, a limpeza frequente das escolas, enfim, todos esses cuidados que são necessários. E também o distanciamento físico, que não resta dúvida que é preciso termos em atenção o distanciamento físico. E mesmo fora da escola, Sra. Ministra, no trajeto casa-escola, escola-casa, aí também as famílias e as escolas têm um grande papel a desempenhar para sensibilizar as crianças. Exatamente. Né? Muitas vão de autocarro, vão de canongueiro, vão a pé, cruzam-se com várias pessoas. Exato. Esta questão, o Ministério tem que trabalhar mesmo com as comunidades. E uma pergunta que não lhe fizemos, Sra. Ministra, como é que estão as administrações municipais, as comissões de moradores envolvidas ou não nesta estratégia do Governo? O Ministério da Saúde tem equipas que estão a trabalhar com as comissões de moradores. E esta medida de fazer o confinamento domiciliar já é uma resposta, porque já há um trabalho com as comissões de moradores e há equipas de jovens que estão a fazer este trabalho de sensibilização a nível de todas as comunidades. Eventualmente o que precisamos é reforçar este trabalho. E a escola também abrir-se para fazer palestras com os seus encarregados de educação, de modo a que possamos ter isto. Nesta semana começou um trabalho de sensibilização a nível das escolas, reuniões com os encarregados de educação, as administrações municipais. Estão a trabalhar muito já com os pais encarregados de educação para que, primeiro, passar esta confiança que a escola não pode ser um lugar que assuste aos alunos e muito menos aos encarregados de educação. E que é preciso esta complementaridade. A escola tem que fazer uma parte, mas a família tem que fazer a outra parte, necessariamente. E mais uma questão, Sra. Ministra. Haverá intervalos? Os alunos vão para o intervalo, vão para o pátio? Como é que será o comportamento fora da sala de aulas? Nós evitaremos que as crianças estejam no pátio. Como eu disse, vamos encurtar o período letivo. Ao encurtar o período letivo, entre uma disciplina e outra, são 5 minutos dentro da própria sala. Não haverá intervalo para ter. Só sai para ir embora para casa. Não haverá brincadeiras no intervalo? Não, vamos evitar isso. Não haverá aula de educação física. Vamos procurar de maneira nenhuma encontrar este momento. Pelo menos durante este período mais intenso da Covid não vamos. Um dos telespectadores falou do reinício das aulas agora ser prematuro. Acredito que sim. Como eu disse e eu vou repetir, nós vamos aguardar que se verifique o pico e que se comece o declínio em termos de número de novos casos. Logo que se consiga fazer esta leitura, então aí nós estaremos em condições de começar. Alguém apontou setembro, quem sabe, pode ser setembro. Não sabemos ainda em que altura de setembro, mas temos que ter já temos a estratégia montada. Logo que o Ministério da Saúde garanta que é pouco provável o acontecer contágios assim em massa, então vamos ter condições de começar a trabalhar. As administrações municipais estão empenhadas em fazer o trabalho, que é também sua responsabilidade. Senhora Ministra, há 2 países africanos, pelo menos 2, o Quênia e o Lesoto, que anularam o mesmo ano letivo.
não há o risco de que o presente ano letivo venha mesmo a ser anulado, como está a acontecer, e tem esses exemplos desses dois países. Este risco não é iminente nem está presente. Não, está fora da fora de cogitação. questão. Não, está fora de questão pensarmos nisso, porque anular o ano letivo significa que no próximo ano também tem que ser anulado, porque se o problema é a pandemia e estamos à espera da vacina para controlar a pandemia, então vamos ficar 2 ou 3 anos sem aulas. É isso que se pretende. Esta e outras questões vão dominar os próximos dias e semanas e vão requerer também um maior envolvimento entre o Ministério da Educação, a escola e as comunidades. A senhora Ministra, foi um grande prazer, muito grato mesmo, tê-la connosco durante cerca de 90 minutos e esperamos ter a Ministra, a Professora, Doutora Luísa Grilo, numa próxima oportunidade. Muito obrigado e tem a palavra final, se faz favor. Eu aqui agradeço à Televisão Pública de Angola porque deu-nos uma oportunidade de alguma maneira interagir com o público que estava de facto expectante relativamente a essas questões. Nós vamos procurar comunicar mais, vamos transmitindo também a confiança que eles precisam de ter na escola. A escola merece a confiança de todos e, portanto, precisamos de nos abrir mais à comunidade. Estamos a conversar com os pais, mas pretendemos continuar a reforçar estas medidas, sempre com o parecer do Ministério da Saúde, porque eles é que têm a última palavra. Não tomaremos nenhuma decisão, enquanto Ministério da Educação, sem, de facto, o parecer positivo do Ministério da Saúde. Aliás, a nossa equipe é multissectorial. Estamos a trabalhar como uma equipe, uma verdadeira equipa do Executivo e todos a trabalharmos na mesma direção. Ministério dos Transportes, Ministério do Interior, estamos todos a trabalhar juntos e devo aqui deixar a minha palavra que os pais precisam de confiar um pouco mais no nosso trabalho. Nós precisamos de trabalhar, queremos salvaguardar a saúde das nossas comunidades e particularmente das nossas crianças e suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim foi a grande entrevista desta terça-feira. Hoje a convidada foi Luísa Grilo, a Ministra da Educação. Nós voltaremos dentro de 8 dias. Até lá.